Olá, o meu nome é Renan Nath Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. No episódio de hoje será tratado sobre a violação dos princípios administrativos e da liberdade de expressão que vem ocorrido nessa pandemia em relação à qualidade do atendimento nos hospitais. Vamos lá. Mas antes compartilhe, dê like e inscreva-se e acione as notificações. Primeiramente será mostrado um vídeo editado aqui de uma reportagem de um fato que ocorreu lá no Rio de Janeiro, em um hospital, que existia um grupo que impedia reportagens em hospitais e eles eram pagos pela administração pública para fazer isso, pela prefeitura, segundo a reportagem. Você vai ver agora. Hospital Rocha Faria. Numa entrevista ao vivo, Dona Vânia cobrava uma transferência para a mãe que tem câncer, mas não conseguiu terminar a conversa com a repórter Natália Castro. Porque ela já tem 81 anos e isso é muito sacrificante para minha mãe. Natália pediu desculpas para Dona Vânia, encerrou a reportagem e as agressões dos dois homens continuaram. Eu peço perdão, desculpa, Dona Vânia. Tira a mão! Tira a mão! Tira a mão! Na moral, pô! Seu patriota! Todo mundo trabalhando aqui. Já foi, não? O Tribunal de Contas do município... Hospital Rocha Faria, dias depois. O repórter Benhur Correia falava da falta de equipamentos de raio-x e da situação do caixa da prefeitura, quando dois homens impediram a reportagem. Em seguida, um dos homens botou o crachá e foi em direção ao interior do hospital. Esses ataques não acontecem por acaso. Ao contrário, são organizados e, acredite, pelo poder público. Os agressores são contratados da prefeitura. Recebem salários pagos pelo contribuinte para vigiar a porta de hospitais e clínicas para constranger jornalistas e cidadãos que denunciam os problemas na saúde do município do Rio. Eles ficam assim. Aqueles dois são contratados da prefeitura e daqui a pouco vão tentar impedir a reportagem. Estamos no Hospital Salgado Filho, no Meier. E ao primeiro sinal de que a gestão da saúde pode ser criticada, eles partem para o ataque. Não, meu querido. Oi? Fala isso não, por favor. Como é que eu perdi um dedo e não posso falar? Pô, fala isso não, meu irmão. Ei, não tô Tá falando do tudo hospital bem, não, você- irmão. Estou falando de Rocha Miranda, o senhor tá entendendo? Não, mas você chegou aqui que Não, nem aqui você... eu fui atendido. Eu sei, mas aqui você foi bem Meu atendido, não foi? amigo, estou falando de Rocha Miranda, o senhor mas tá... aqui ele perdeu o dedo. Não pode falar da Ele- saúde? Não, Ele não pode falar da saúde? não, mas... Rocha Miranda. O senhor pode deixar ele falar da saúde? Tá tudo Posso indo falar bem, de meu Rocha querido. Miranda? Pelo amor de Deus. José Robério Vicente. Tudo bem, meu querido. Ele é o José Robério. A prefeitura está trabalhando correto e bem. Momento nenhum, aqui eu tenho um assunto do hospital. não. Quem que está trabalhando bem? Tá? Com certeza o prefeito está trabalhando bem, rapaz, na saúde. Que negócio é esse, rapaz? Não, rapaz, ninguém... Não, senhor. Você vê Então, apresentado esse vídeo editado, eu vou falar quais foram os princípios que foram quebrados aqui. Primeiramente, foi o princípio da liberdade de expressão, que ele vem sendo colocado já no artigo 5º da Constituição de 1988, e ele se caracteriza como a liberdade de expressão, como, vamos dizer, um livre acesso à informação, para a população saber o que realmente está acontecendo, tanto na administração pública quanto no dia a dia. E é vedada sua censura. Vamos ver o artigo 5º aqui para entender melhor. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Esse foi o caput do artigo 5º. Caput é a cabeça do artigo. Esse enunciado. Agora vamos ver o inciso 9, que ele cita a liberdade de expressão. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ou seja, você não precisa pagar para fazer isso e você não pode ser censurado por fazer isso.
Desde que respeite o que está no caput do artigo 5º, não é? Que, vamos ver, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, você não pode violar isso para atingir a liberdade de expressão, que isso já vai se tornar um crime. Porque nem todo princípio, nenhum princípio absoluto, todos eles são relativos. Tem que existir a liberdade de expressão, mas tem seus limites. Vamos ter um vídeo só sobre princípios mais à frente no canal. Mas vamos continuar com agora os princípios do artigo 37, que eles são diretamente conduzidos à administração pública como um todo. Toda administração pública deve seguir esses princípios, que é o LIMP, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bora explicar aqui o que é legalidade. Legalidade na esfera pública é diferente da legalidade na esfera privada. Na esfera pública, só pode se fazer o que está na lei. Enquanto na esfera privada, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Ou seja, se conceitua de uma forma metafórica o princípio da legalidade da seguinte forma, uma analogia, que temos um barco e ele está descendo um rio. No rio tem pedras e tem a margem. Seria a lei as pedras e a margem do rio. E nós vamos ver que quem está controlando o barco é a administração. Ou seja, ela escolhe o melhor caminho nesse rio sem atingir a margem e as pedras nele, sem atingir a lei. De uma forma discricionária. Como assim? Numa interpretação. Qual vai ser o melhor para atingir a finalidade pública, o interesse público? O que é melhor para todos? Continuando. Agora vemos o princípio da impessoalidade. A administração pública deve ser impessoal. Todos os seus atos devem ser impessoais. Não devem discriminar ninguém e nem ovacionar ninguém, nem colocar alguém como preferência. Vamos dizer, citar o nome de um prefeito X ou Y num ato público que seja para promover a imagem dele. Isso é totalmente vedado, isso vai contra a lei e contra os princípios, como foi mostrado no vídeo. Agora vamos ao princípio da moralidade. Como assim moralidade? Não é uma coisa subjetiva? Sim, mas quando vamos à esfera da administração pública, já vai se tornando uma coisa mais objetiva. Como assim? Temos o direito, que são as leis, e temos a moral. Na administração pública se cruza essas duas seções, e essa interseção é o que pode ser praticado pela administração pública. Pode existir uma lei que permita algo, mas se esse algo for imoral, não atingir a finalidade pública, não pode cometer um ato desse. E agora, se o vice-versa disso, bora dizer, se uma coisa é ilícita, mas é moral, também a administração pública não pode fazer isso. A administração pública tem que ir no que é lícito e no que é moral ao mesmo tempo. Essas ações devem ser tomadas dessa forma. Os atos públicos são assim. Agora vamos ver o princípio da publicidade. Todo o ato público deve ser público. Deve ser, vamos dizer, publicado lá na imprensa oficial, no diário oficial. Tem que ser espalhado pelos meios de comunicação, por todas as mídias, para que toda a população tenha acesso e saiba o que está acontecendo. Não pode existir nenhum guardião impedindo isso, não é? Agora vamos ver o princípio da eficiência. O que é eficiência? Vamos lá no dicionário. O dicionário. Qual é o conceito? Vamos ver um conceito geral do dicionário. Que a eficiência é fazer o máximo possível com a menor quantidade de recursos. A administração pública deve ser eficiente. Ela deve atingir aquele objetivo com o mínimo de recursos. Deve ter um atendimento hospitalar de qualidade com o mínimo de recursos. Nós vemos que esses guardiões já mostram o desespero dessa administração em relação aos hospitais, porque os hospitais foram colocados de forma precária durante anos e quem está se esforçando agora são os médicos, enfermeiros e quem trabalha na área da saúde, farmacêuticos, entre todas as outras profissões.
que elas estão se esforçando para atingir essa melhor eficiência, mas há um descaso da administração pública em quanto aos recursos, a corrupção, a desvio de dinheiro do que é de dinheiro da saúde. Isso mata muita gente. Vemos essa violação diretamente escrachada da administração pública. Agora vamos ver a consequência da violação para quem a pratica. Já ouviu falar de improbidade administrativa? Isso que se faz quando você viola também um princípio administrativo. Lá no artigo 11 da Lei da Improbidade Administrativa é exatamente isso, um artigo relacionadamente e especificamente sobre a violação dos princípios da administração pública. Vamos ler aqui o artigo 11. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento o diverso daquele previsto na regra de competência, no inciso 1º desse artigo. É exatamente o que aconteceu. Se violou todos os princípios de uma vez, mais a liberdade de expressão. Foi de uma vez que aconteceu com essa prática desses guardiões. Destruiu totalmente os princípios da administração pública. Não destruiu, vamos dizer, violou totalmente os princípios. Porque os princípios não vão ser destruídos, porque existem consequências para aqueles que fazem isso. E vamos ver a pena de quem viola esses princípios. Em relação à improbidade administrativa. As penas estão escritas no artigo 12 dessa lei da improbidade administrativa. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isoladas ou comutativamente de acordo com a gravidade do fato. É o artigo 12. Vamos ver lá. No inciso 3º, especificamente é relacionado ao artigo 11. Vamos lá, o inciso 3º, que especificamente trata sobre o artigo 11. Na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. Ou seja, praticar ato de improbidade administrativa é muito ruim. Quem ganha, vamos dizer, 11 mil vai pagar 1.100.000 reais de multa e vai perder os direitos políticos. Não vai poder ser sócio de empresa pública. Perde um monte de coisa. Não faça isso. Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nessa lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Viu? Aí a pergunta que não quer calar. As vidas humanas importam, porque violar esses princípios administrativos e a liberdade de expressão, e ainda no hospital, por exemplo, violou esses 5 princípios, mais a liberdade de expressão, e em relação à saúde, você está matando pessoas. Então a pergunta, vidas humanas importam para essa pessoa que pratica esses atos, que paga para praticar esses atos? O que você acha? O que você acha? É exatamente isso. Você pode mudar isso com o seu voto, você pode se candidatar, você pode expor as suas ideias em relação a isso e se engaje com essa luta. Muito obrigado por assistir. Volte sempre. Se gostou, dê aquele like. E com like, o YouTube vai lhe mostrar vídeos parecidos com esse, relacionados a esses assuntos, que você está dizendo para ele que você gosta. Você vai ver mais dos meus vídeos, vão aparecendo lá
na sua página inicial do YouTube. Compartilhe também com seus amigos se gostou do vídeo. E não se esqueça de se inscrever, isso ajuda bastante na divulgação. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Fim dele aqui. Pronto. Feito.